qual é. Nós já tecemos inúmeras críticas a decisões equivocadas do presidente do Guarani, André Marconato. Assim como do CEO. Pode ser até uma... Porque é na hora lá, certamente, né, quando vão se apresentar, eles falam de uma forma mais pomposa, mais cerimoniosa. CEO Ricardo Moisés. Agora, tem gente que é responsável, corresponsável nesse processo e que ninguém fala. E que ninguém cita. E tem que citar. É preciso citar. Por exemplo, quando a gente fala do presidente André Marconato, às vezes transmitimos a impressão de maneira inconsciente que só tem ele no conselho de administração. Errado. Errado. Vocês sabiam que o Estatuto do Guarani prevê reuniões periódicas entre os componentes do conselho de administração e que essas decisões são votadas? São votadas! Então, boa parte daquilo que acontece no Guarani, boa parte dos equívocos adotados por essa gestão no Guarani, não é apenas responsabilidade do André Marconato e do Ricardo Moisés. É preciso citar o vice-presidente Rubens Vicente Júnior, o Adriano Rintz, o Adriano Marconato, o Eric Augusto Franco de Godoy, o Gustavo Rosolém, o Rômulo Moreno Amaro. E aí? Vocês também não vão se manifestar? Aliás, teve um que se manifestou nas redes sociais, foi cobrado pela torcida e reagiu de uma maneira absolutamente deselegante. Totalmente desacordo com o decoro do cargo que ele ocupa. Então, essas pessoas também precisam ser chamadas à responsabilidade. O Guarani na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani exibir um futebol péssimo, horroroso, limitado, sem criatividade e absurdamente desconectado com as necessidades da competição. E o que falam? O que fazem os outros componentes do Conselho de Administração? Pra quem está aqui de fora, a gente acha que é nada. Ah, gente. Como também tem que ser cobrado o Conselho Deliberativo, sim. Vou insistir nisso. Aliás, pelo que vocês já perceberam, eu não falo muito dos jogadores, que os jogadores são limitados, todo mundo sabe. Que os jogadores são ruins tecnicamente, tá todo mundo careca de saber. Mas quem trouxe? Quem contratou? Porque se ocorresse o sentido inverso, tá? Se o Guarani fosse líder da Série B do Campeonato Brasileiro, eu aposto com qualquer um. O André Marconato estaria em programa de televisão, o CEO Ricardo Moisés estaria em podcasts, em programas de debate, os outros componentes do conselho estariam enchendo o Instagram de fotos do vestiário ao lado dos jogadores. Por quê? Porque eles iriam querer capitalizar em cima de um êxito. Agora, e no fracasso? O fracasso não tem mãe, não tem pai?
que ser falado, sim, senhor. Vocês sabem que determinado dia, quando eu fiz uma crítica a um componente do Conselho Deliberativo, ele escreveu no X, ex-Twitter, que, ao querer rebater uma crítica minha, de que ele não iria dar bola para quem não merece atenção, no caso eu. Deixa eu falar um detalhe para você que está no Conselho Deliberativo, que é integrante da mesa do Conselho Deliberativo. Deixa eu falar algo que é muito importante. Você não tem que dar importância ao que eu falo. Não. Você tem que conduzir a instituição Guarani Futebol Clube de modo competente. Isso sim. De maneira racional, antenada com as tendências do futebol moderno. É isso que os integrantes da mesa do Conselho Deliberativo precisam fazer. Assim como os do Conselho de Administração. Porque olha a situação que vocês criaram. Porque eu tenho grupos dos dois times, tá? Até por uma questão profissional. E aí, a gente vê aqui nos grupos, assim, a gente fica solidário ao torcedor bugrino. Por quê? Porque ele se agarra a qualquer coisa que possa reacender a esperança dele, do time escapar. É uma possível contratação, é um jogador que volta de lesão, é o adversário que pode vir desfalcado. Sabe? Chega a ser desesperador. Então, por isso, o silêncio da estrutura de poder do Guarani chega ainda mais acachapante ao coração do torcedor, porque ele está sofrendo, ele externa esse sofrimento e não tem o retorno, não tem a contrapartida. O duro não é bancar a manutenção do Júnior Rocha. O duro não é saber que este elenco é limitado. O pior de tudo é saber que os atuais componentes da estrutura de futebol do Guarani e do próprio clube estão todos perdidos e sem rumo. E o pior de tudo, se recusam a pedir ajuda e preferem viver em uma realidade paralela. Muito, muito triste.